Bom, e aí a doença, né, Fernanda, a doença do consumismo, qual o remédio? Acho que essa sua pergunta, de alguma maneira, chega perto da pergunta do Vicente, é possível fugir disso dentro do... há um remédio dentro da sociedade capitalista para esse problema? Nossa, se eu tivesse essa solução, hein? Aí eu acho que... nem sei onde é que eu estava, né? Mas, veja bem, é tudo... a nossa sociedade, ela é muito complexa, esse aglomerado de pessoas que alcançamos hoje na realidade da urbanização contemporânea, como eu disse, é algo de grande potencial positivo, mas também negativo, porque esse aglomerado de diferenças, de pessoas em movimento, de possibilidade de encontros diversos, da gente se relacionar com pessoas as mais inusitadas, porque eu estou vivendo no mesmo espaço que elas, né? Isso a gente não para pensar. Mas, por exemplo, ser morador da cidade de São Paulo é um mundo de possibilidades que são acessíveis diferentemente para cada um, mas elas existem por existir a cidade com essas características. E daí, ao mesmo tempo, parecemos uma sociedade que não tem remédio, né? A história da crítica social, você citou aí alguns grandes teóricos, né? Essa discussão vem de longe, de muito longe. E a gente não encontrou uma solução, até porque a sociedade é muito dinâmica, e os problemas de hoje, alguns deles comunicam diretamente com problemas históricos, mas outros são novos. E aí a gente fica mesmo sempre muito desamparado, né, para lidar com tudo isso, com a força desses processos. Bom, feito todo esse preâmbulo para dizer, olha, gente, é difícil. Eu acho que despertar o senso crítico é um bom começo. Esse problema, eu vejo ele dentro da minha casa. E aí eu olho para minha esposa, o que eu vou fazer para mudar a cabeça dela? E ela tem o pensamento de comunista como eu, mas o prazer de comprar é difícil. Eu sempre comento com o Juarez, por exemplo, que nós somos socialistas, porém vivemos dentro do capitalismo. E ele está dentro da gente. E para extraí-lo, gente, é a maior dificuldade. Foi por isso que eu coloquei como doença. E cada vez vai vindo mais e vai ficando doente o próximo. Gente, é um mal que eu não consigo ver como resolver. Eu acho que não tem movimento social que derruba, a não ser que nós fazemos um trabalho de base muito grande, só que de repente nós vamos ser engolidos e pronto. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, mas eu vejo isso dentro, quando ela coloca, ela vem na mesma linha. Porque a coisa para a gente que pensa na mudança desse mundo, gente, está muito triste. E a questão da educação, quando você falou, eu chorei. Porque aí foi por água abaixo. Bom, eu não quero deixar vocês no dia de sábado voltando para casa chorando, não. Pode crer. Eu vou talvez ajudar retornando algumas questões, né? Porque eu acho que despertar o pensamento crítico é o melhor começo. Não resolve, mas tem que começar por algum lugar, né? E acho que esse é o começo. Então, quando a gente pergunta qual o remédio, eu sei que até é uma imagem assim para expressar a ideia de como é que a gente sai dessa encrenca. Mas a ideia de que tem um remédio, ela já está errada, né? Já, às vezes, é a ideia de que tem uma grande solução e a gente fica esperando que ela chegue ou que ela apareça. E aí, enquanto isso, a gente não faz o que tem que fazer enquanto isso, porque a vida passa enquanto isso. E o dia a dia, o cotidiano, é o que conta, porque é o que faz a gente ser mais triste ou mais feliz. As grandes revoluções podem ser construídas pelo coletivo, mas elas são construídas no dia a dia. Não dá para pular, criar o amanhã sem fazer o meio do caminho, né? Não dá para chegar na venda sem atravessar a rua. Então,
É duro mesmo, eu sou mãe, eu fico doente de ver meu filho pequeno de 7 anos, vendo todas aquelas propagandas e toda hora aparecendo para mim, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu muitas vezes digo, olha, cara, essa propaganda aí está fazendo você bobo. Você não está vendo, não? O objetivo dela é fazer exatamente você chegar na mãe, quero. Começa a pensar, alguém vai ganhar esse dinheiro aí que você podia estar usando outro dinheiro. Enfim, a gente, de fato, tem que fazer o trabalho de formiguinha contra um conjunto de processos que são gigantescos, mas desenvolver esse pensamento crítico é fazer as pessoas que estão à nossa volta parar para pensar. Às vezes, se a gente não der a crítica absoluta, disser assim, você já parou para pensar que você está sendo boba com isso aí? Bom, não sei se o senhor vai chamar a sua esposa de boba, mas eu quero dizer assim, com meu filho eu chamo, né? Você já parou para pensar o outro lado dessa história? Onde vai parar? O que é que todos nós estamos nos tornando com esse desejo que não tem limite, é insaciável, é isso mesmo que o mercado precisa, que a gente esteja sempre pronto para comprar. De alguma maneira, eu vou até aproveitar essa carona para responder uma parte do Vicente, porque ele falou assim, se todos nós tivéssemos capacidade de consumo, por exemplo, como o cidadão americano, o planeta não ia segurar. Então, esse sistema se contenta em produzir para os 20% da população e o resto que se exploda. Né? Mas eu diria, por incrível que pareça, Vicente, como a gente está fazendo uma transição de uma sociedade do trabalho para uma sociedade do consumo, vários mecanismos são criados para esse potencial consumidor que está à margem, ele ser inserido de alguma maneira. E a principal maneira é se endividando. Esses créditos aí que aparecem a toda hora, ofertas maravilhosas. E a crise americana hoje, a bolha do mercado imobiliário, ela se deu, sobretudo, nas costas do indivíduo, cidadão comum de classe média, que se endividou barbaramente porque estava uma facilidade absurda a comprar casas maravilhosas num determinado momento do mercado imobiliário. Então, de fato, temos esse processo é muito perverso, porque a incapacidade de consumir não impede que nós consumamos. O mercado dá uma alternativa para isso. Outro dia desse eu estava conversando com um colega que dizia assim, no futuro, né, tem várias ficções científicas, eu vejo uma ficção assim, que aquela empresa, que é uma mega empresa que produz, ela vai dar o dinheiro para a gente consumir, só para manter a máquina funcionando. Mas não é assim que as empresas automobilísticas funcionam? Enfim, os créditos dos automóveis. O capitalismo está dentro de nós, como você falou, de todos nós, até do mais socialista que tiver aqui. Isso que é terrível. Mas eu acho que poderíamos mudar de direção. Estamos dentro do sistema capitalista, mas temos que acentuar outros princípios de um outro sistema que vai nascer. O que já se tentou concretizar, mas não se conseguiu. Então, nesse período de transição, acho que o sistema capitalista, ou nós, teríamos que ajudar a mudar os produtos produzidos pelo sistema capitalista. Por que tem que continuar o carro sendo o motor da economia mundial se o carro prejudica completamente nós? Por que não mudamos? Por que não damos prioridade ao transporte coletivo? Produz trens, aí vai. Por que não damos prioridade a insumos da agricultura, máquinas? Por que não damos prioridade a material de construção, alimentos? Por que não acabamos com as fábricas de armas? Trabalhava com um alemão na Telefunk. Ele me falou que ele trabalhava para o Hitler e que fábricas da noite para o dia foram transformadas em fábricas que produziam produtos para produzir armas. Por que não podemos fazer isso hoje? Isso para ajudar um pouco a não sair hoje daqui no baixo astral. Então, obrigada. Acho que até para reforçar o que o Vicente falou, quando eu falei que se a gente fica esperando pelo remédio, quer dizer, uma solução mágica, a gente não se mexe, a gente precisa acreditar mais na gente, né? Porque esse sistema todo, ele é muito poderoso, mas ele é feito pelos indivíduos.
E daí a gente precisa despertar para esse poder que cada um tem, um poder individualmente pequeno, mas se a gente começa a contagiar os nossos em volta, né? Não em torno de um projeto revolucionário, porque ele não está pronto, mas na construção de um outro tipo de caminho, né? Isso são ideias que eu acho que continuam funcionando, embora às vezes a gente canse um pouco dessa luta, porque realmente a relação de forças é desigual, mas a gente tem que acreditar nela, senão a gente não nos resta saída, né? Quer dizer, a questão de postura política, acreditar que nós temos sim potencial e a ideia de que não temos faz parte dessa subjetividade capitalista, que é a noção de apenas consumidores, seres passivos em relação aos outros processos que envolvem, né, a construção dessa sociedade. Mas, enfim.